Estamos recebendo aqui no estúdio o gerente executivo do INSS no Piauí, o William Machado. Nós vamos falar com ele sobre o mutirão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência e vamos saber como ter acesso a esse mutirão. Obrigado pela presença do senhor, prazer recebê-lo aqui. E falando do BPC para esse público específico, né? Esse mutirão. Primeiro, por que do mutirão, como é que vai funcionar e como essas pessoas podem ter acesso a esse benefício. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem, fizemos agora no último final de semana um mutirão, né, de perícias médicas e avaliações sociais. Esse mutirão aconteceu no sábado e domingo, em 2 unidades de atendimento, e conseguimos atender uma estimativa de aproximadamente 445 pessoas, né, que foram já agendadas, que foram antecipados os agendamentos. Bem, a importância desse mutirão é para que nós possamos trabalhar em prol daquele segurado, daquela segurada que está há muito tempo aguardando um atendimento e que ele possa fazer tanto avaliação social como perícia médica na mesma data, né, no mesmo momento. Nós fizemos, inclusive, diversas concessões de benefícios no mesmo dia, né? Quer dizer, as pessoas chegaram... Não foi só o BPC, né? Não, exatamente. Foi perícia médica também. A chamada perícia inicial do auxílio-doença. Uhum. Então, nós tivemos atendimentos tanto de auxílio-doença quanto também de benefício de prestação continuada. Agora, no caso do BPC, esse mutirão é específico para pessoas portadoras de deficiência. Exatamente. Nós designamos algumas vagas específicas para esse tipo de benefício, que é o chamado benefício de prestação continuada, para que eles possam fazer na mesma data. Só para esclarecer, o senhor fala, destinamos vagas específicas dentro do atendimento geral do INSS. Exatamente, do atendimento em geral. Então, de todo o campo de perícias médicas que nós temos, tanto o auxílio-doença, né, como o benefício de prestação continuada, os dois tipos de benefícios foram atendidos neste mutirão. Sendo que nós reservamos, certo, vagas para o benefício de prestação continuada, que foi para aquele segurado que iria fazer tanto avaliação social como perícia médica na mesma data. Há uma previsão para o término dessas vagas específicas para as pessoas portadoras de deficiência? Muito bem, já fizemos um alinhamento, inclusive hoje pela manhã, dos resultados do mutirão que ocorreu e nós temos já uma previsão, né, um planejamento para que ao final de agosto, ao final de setembro, nós possamos realizar novos trabalhos, novos mutirões a serem desenvolvidos. Vamos avisar em tempo hábil a população quando fizermos a abertura de agendas para que todos possam ter condições de reagendar quando possível e ainda aqueles casos emergenciais também que são necessários. Agora, falando sobre o atendimento do INSS, ainda muitas pessoas que reclamam, porque o INSS praticamente você tem acesso hoje pela internet, tem todos os serviços disponíveis, marcação, agendamento, mas muitas pessoas ainda reclamam, por exemplo, que quando buscam um atendimento físico na agência, às vezes a fila é muito grande, as senhas não são suficientes. Como é que está a organização desse atendimento ao público, o atendimento presencial? Perfeito. Hoje o segurado, né, segurado do INSS, ela solicita o seu requerimento de benefício através do aplicativo Meu INSS. É um aplicativo extremamente intuitivo, onde você faz a solicitação de qualquer lugar onde você esteja e nós recebemos o seu requerimento. A comunicação ela é feita, em sua maioria, de forma online e quando há necessidade da visita do segurado às unidades, ele é convocado através do aplicativo, através das situações, somente quando há a plena necessidade de convocação. As perícias médicas e avaliações sociais, até então, elas são feitas presencialmente. Inclusive, na perícia médica, nós temos também uma novidade até, que é o atestado médico, né, chamado Ateste Med. O segurado com licença, indicativa de licença de até 180 dias, ele pode solicitar o seu auxílio-doença à distância. Ele vai inserir a sua documentação pessoal e o seu atestado médico, assinado, obviamente, por um médico credenciado no Conselho Regional de Medicina, e dentro desse atestado médico, ele vai indicar a quantidade de dias de licença, o dia de afastamento, etc. Esse documento será analisado e a concessão é feita à distância.
Então, antes era só presencial? Antes era presencial e a concessão também era feita até 90 dias. O normativo mais recente estendeu para até 180 dias agora a possibilidade de licença à distância, para que você tenha analisado o seu atestado médico à distância. Isso já vai, de certa forma, desinchar, né, o estoque, diminuir o estoque cada vez mais, para que nós possamos avançar. Uma outra questão também que a gente recebe muito em termos de dúvida dos telespectadores, das telespectadoras, é o seguinte: muitas vezes tem o meu INSS, que você vai lá e acessa todos os seus dados no aplicativo, e havendo alguma dúvida, por exemplo, aqui indica que eu tenho X anos de contribuição. Eu acho pouco, estou achando pouco, acho que eu tenho mais. Está havendo algum problema. Nesse caso, ele sente a necessidade de ir a uma agência para buscar as informações, para ver um detalhamento. Esses 15 anos, eles são referentes aqui, porque o segurado, a segurada tem a noção de onde passou. Né? De onde trabalhou, perfeitamente. Então, aí o funcionário vai lá e diz: você trabalhou aqui tem que... Até para dizer, está faltando esse tipo de... essa empresa aqui que não consta, ou tanto... Também é possível presencialmente? Como é que faz? Tem que marcar pelo aplicativo ou pode ir lá direto? Muito bem, o aplicativo do INSS ele tem também um dispositivo lá que é a simulação de tempo de contribuição. Nessa simulação, o segurado ele pode editar, da forma como você indicou, os seus vínculos, da forma correta, digamos assim. O aplicativo ele vai puxar as informações daquele segurado do CNIS, só que pode ser que o CNIS, como você falou, não esteja completo, ou esteja faltando algo, ou algo não condiz. Então o segurado ele pode editar essa simulação para que seja mais fidedigna possível e ele faz o cálculo, né? Havendo a possibilidade de aposentadoria, ele pode solicitar a aposentadoria, o seu requerimento, e a partir daí o INSS vai analisar e vai solicitar documentações para complementação do tempo, para complementar um ou outro vínculo que não tenha no CNIS. É nesse momento que a gente faz os ajustes para que a aposentadoria possa ser concedida. E sim, as unidades de atendimento estão abertas aos segurados, eles podem ir conversar, né? Temos gestores, temos atendentes lá, sempre para tratar também desse caso, alguém que sentir necessidade de um atendimento presencial, pode agendar o que nós chamamos de um atendimento especializado, onde ele vai tirar as dúvidas, ele pode conversar também nas unidades de atendimento. Agora a gente trabalha de toda forma possível para facilitar a vida do segurado cada vez mais, porque a gente possa resolver de forma mais exígua, de forma mais célere, né, e à distância sempre que possível. Agora, outra reclamação também em relação à perícia médica, quando há necessidade da perícia mesmo, presencial. Aí muita gente reclama da demora, muitos dizem, olha, não tem peritos suficientes, enfim. Como é que está hoje o quadro de perícia no estado do Piauí? Há realmente esse problema de filas longas, de uma espera maior? Bem, nós estamos trabalhando justamente agora com os mutirões para que possamos diminuir, inclusive em conjunto com a Secretaria de Perícia Médica Federal, que trabalha continuamente junto ao INSS para melhorar esse atendimento. Nós temos esse ateste médio de até 180 dias, que facilita muito os atendimentos onde você tem o atestado médico emitido pelo médico, no caso particular, ou assistente do SUS. E ainda nós temos ainda um normativo recente, que foi a implantação do bônus extra, do trabalho extra, né, ao perito, que ele também vai ter a liberdade de trabalhar fazendo tarefas extras, fazendo perícias extras, para que possa, com remuneração, obviamente, daquela hora extra, diminuir cada vez mais a fila. Então, nós vamos trabalhar nessas três vertentes, né, mutirões, o normativo do bônus da hora extra que saiu recentemente, e ainda o ateste médico, para que nós possamos diminuir cada vez mais, sempre em conjunto com a Secretaria de Perícia Médica Federal. Bom, vamos tentar aqui tirar algumas dúvidas, até dúvidas básicas e assuntos que já foram muito discutidos na imprensa, enfim, que é, por exemplo, quem tem direito à aposentadoria. Assim, estou falando no caso de invalidez, no caso de alguma intercorrência, estou falando no caso normal. Você que está nos acompanhando, que trabalha todos os dias. A partir de quantos anos de contribuição, de que idade se pode solicitar a aposentadoria? Muito bem, a aposentadoria por idade ela é feita a partir de 65 anos homem, 62 anos mulher, né? Depois da emenda constitucional 19, né, que foi aprovada recentemente, com 20 anos de contribuição para o trabalhador urbano e 15 anos de contribuição para quem trabalha na área rural. 15 anos de comprovação de atividade rural para quem trabalha na área rural. Quem é trabalhador urbano. De contribuição. Isso. Independente da idade?
Isso, aí veja bem, independente da idade, 65 anos consideremos de idade homem, 62 anos mulher. Essa é a aposentadoria por idade. Só que a idade é concomitante com o tempo de contribuição. Agora, eu sugiro a todos os segurados urbanos que façam a simulação de tempo de contribuição no aplicativo, porque nós temos 4 possibilidades de aposentadoria depois da emenda constitucional. Então, cada caso é específico, né? Nós temos a aposentadoria por idade normal, a contínua 65 anos e 20. 62. E mulher 62 e 20. Nós temos ela quando você paga o pedágio, né? Nós temos uma transição por pedágio, temos uma transição por tempo de contribuição também só por pedágio. Só para a gente entender o que seria o pedágio, a transição por pedágio. Pedágio é quando você faz uma alteração conforme a emenda constitucional recentemente aplicada ao direito previdenciário, no caso ao serviço do INSS, filiados anteriores à emenda, pessoas que já estavam no regime antes da emenda, elas são aplicadas uma transição, uma regra de transição. Então, nessa regra de transição, há os pedágios aplicados, certo? Então, cada caso é um caso. Nós temos que ver exatamente a situação daquele segurado, quanto tempo ele tem de contribuição, se o pedágio se aplica a ele e qual a melhor condição para que ele possa se aposentar. Então, nós analisamos em cada aposentadoria, em cada solicitação, 4 tipos de aposentadoria por idade ou 4 por tempo de contribuição. Aplicamos o que seja melhor ao segurado. Então, você vê que é uma análise bastante criteriosa. De várias situações. De várias situações específicas. Mas quem atingiu 20 anos de contribuição, está lá no aplicativo do INSS, 20 anos de contribuição, mas não atingiu os 65 anos no caso de homem, por exemplo, ou mulher 62. Perfeito. É importante que faça a análise da simulação também, para que veja se dentro do período de transição de aposentadoria por idade, se ele é possível se aposentar, certo? Nessa condição da transição. Contudo, salientamos que, basicamente, para que você tenha um direito adquirido, a aposentadoria é 65 anos de idade homem, 62 anos de mulher. Quer dizer, a aposentadoria mais, digamos, a que você tem direito a mais benefício é quando você combina tempo de contribuição com a idade. Com a idade, perfeitamente. E quando você atinge a idade também, né, de 65 anos, homem, 62 mulher, na aposentadoria por idade, você tem a aposentadoria, dependendo do cálculo ali, aproximadamente, eu digo, nós temos de forma prática, no dia a dia, né, aproximadamente 100% do seu salário de contribuição. Então, é o momento que você consegue ganhar. Agora, o senhor falou dos 20 anos, antigamente é 35, né? Aí seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí já seria um outro modelo, que seria 35 anos de contribuição, certo? E 30 no caso da mulher, mas aí volto a dizer especificamente, quem ingressou no regime antes da emenda constitucional, é interessante fazer a simulação para que nós possamos ver qual o melhor aspecto que vai se adequar àquele segurado com a melhor forma, porque há também a questão do fator previdenciário, dos conceitos específicos de valor. Pode ser que uma pessoa muito jovem, por exemplo, se aposente com 35 anos de contribuição, mas o valor, infelizmente, venha a decair um pouco. Decair. Então, nessas situações, quem tiver alguma dúvida, se já pode se aposentar, se não pode, se vai perder, se não vai perder. Eu tenho aqui como me aposentar, mas se eu me aposentar agora, vai, como o senhor falou, cair um pouco. Então, eu vou esperar um pouco mais para poder... Tem a possibilidade também de fazer uma projeção, você pagar também, adiantar, se for o caso, enfim, tem várias possibilidades. Aí, no caso, tem que realmente marcar uma visita para conversar pessoalmente ali e o funcionário passar todas as situações, né? Exato. É interessante que o segurado faça a simulação inicialmente. Quando ele fizer a simulação, inclusive teremos tempo de contribuição, né, e idade registrados no sistema, e o valor também aparece na simulação. Já aparece uma estimativa de valor. Mais ou menos quanto é. Mais ou menos quanto é. E na simulação ele pode editar, fazer as edições conforme falamos. Eu trabalhei 15 anos e trabalhei mais 5 numa outra empresa, só que não consta lá no cadastro naquele momento. Só consta 15, os 5 não constam. Não consta, mas os 5 estão na carteira. Então eles serão inseridos, porque a carteira dentro do rol de documentos ela é suficiente para que possamos inserir aquele vínculo. Aí você pode inserir manualmente o vínculo só para fazer a conta. Só para ter uma noção se vai ser possível ou não. Agora é importante frisar, quase todos ou todos os serviços, quase todos, né? Não está 100%, mas praticamente 100%, você pode ter o seu problema ou resolvido, ou marcar, no caso de uma visita, ou consulta pela internet.
Exatamente, pelo aplicativo Meu INSS e ainda pelo endereço da internet meu.inss.gov.br. Obrigado pela presença do senhor, foi um prazer recebê-lo aqui, obrigado pelas informações. E sempre que houver mutirão, alguma novidade, o espaço está aberto para a gente repassar as informações para quem nos acompanha. Agradecemos e vamos continuar trabalhando aí, que possamos trazer mais celeridade, aí, mais rapidez ao atendimento dos segurados e seguradas do Piauí. Obrigado mais uma vez.